Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Prazer ter vocês aqui de novo no canal. E no vídeo de hoje nós vamos contar a história de um dos maiores jogadores da história do futebol alemão. Aliás, para algumas gerações eu acredito que seja até o mais importante da história. Um jogador que aprendeu a dar seus primeiros chutes brincando na rua com seus irmãos e amigos e acabaria chegando ao topo do mundo com um título mundial. Vamos lá conhecer um pouco mais da história de Fritz Walter. Meu nome é Ricardo, sou jornalista e pesquisador da história do futebol e, como sempre, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal História do Futebol Alemão. No dia 12 de abril de 2025, Kaiserslautern e Nürnberg se enfrentaram pela 29ª rodada da segunda divisão da Bundesliga. Não era um jogo particularmente importante, era um confronto de meio de tabela entre duas equipes que têm grande tradição na história do futebol alemão, mas que desde os anos 2010 vêm sofrendo um pouco na segunda divisão. O jogo terminou com a vitória dos visitantes, 2-1 para o Nürnberg. Mas talvez o mais marcante dessa partida tenha sido a imagem exibida na arquibancada pela torcida do Kaiserslautern no recebimento à equipe. Um desenho de 3 crianças brincando nas ruas da cidade com uma pequena e desgastada bola. Abaixo, uma frase no dialeto local da região do Palatinado. Eu não vou tentar pronunciar essa frase porque, na realidade, eu nunca nem escutei esse dialeto específico, então não vou me arriscar a tentar pronunciar nada aqui. Eu vou deixar a frase na tela e a tradução em português seria: as crianças da cidade brincavam nos canais da rua. Eu traduzi a palavra Kanälches aqui como canais, mas na realidade o significado nesse contexto é muito mais profundo e ligado a uma característica bem peculiar da cidade de Kaiserslautern. Kanälches é o nome que se dava ao jogo de futebol de rua que as crianças, muitas vezes sem nem times definidos e cada um por si, brincavam tentando acertar uma bola ou até mesmo uma latinha na abertura dos bueiros nas calçadas. Daí o nome da brincadeira, os canais de drenagem das ruas. Em um país em grave crise econômica e social após a Primeira Guerra Mundial, foi assim que muitas crianças tiveram seu primeiro contato com o futebol, jogando na rua sem chuteiras e sapatos e chutando qualquer coisa que servisse como uma bola. Entre as muitas crianças que jogavam o Kanälches na Kaiserslautern da década de 20, estavam 3 irmãos, Friedrich, Ludwig e Ottmar, que, junto de suas irmãs Sônia e Gisela, eram filhos do casal Dorothea e Ludwig. Essa era a família Walter. Dorothea, nascida em Berlim, se mudou para Kaiserslautern junto com o seu esposo e junto eles administravam um restaurante que acabaria se tornando uma espécie de sede não oficial do clube de futebol da cidade, o FV Kaiserslautern. Com as suas partidas de Kanälches e o convívio direto com os membros do clube, não é surpresa que o futebol tenha virado uma grande paixão das crianças. O mais velho, Friedrich, ou Fritz, nasceu no dia 31 de outubro de 1920 e aos 7 anos de idade se juntou ao time juvenil do Kaiserslautern. Seus irmãos mais novos, Ludwig e Ottmar, seguiram seus passos também entrando para o time juvenil do Kaiserslautern. O talento de Fritz Walter era tão grande que ele foi chamado para compor o time principal do Kaiserslautern e fez a sua estreia antes mesmo de completar 18 anos. A equipe, que havia sido rebaixada da primeira divisão distrital na temporada 1937-1938, agora tinha liderando o seu ataque o jovem Fritz, que logo na sua estreia marcou 4 gols em uma vitória por 8-1. Ao final da temporada 1938-1939, em 24 jogos, o Kaiserslautern havia marcado 113 gols, 59 deles só de Fritz Walter. E com isso, garantiu seu retorno à primeira divisão distrital. Na temporada seguinte, Fritz marcou 30 dos 62 gols do Kaiserslautern em 12 jogos disputados. A equipe terminaria derrotada na final para o Offenbach Kickers, mas já estava claro para todo mundo o talento inigualável de Fritz Walter. Em julho de 1940, já com a Segunda Guerra em andamento, ele fez a sua estreia pela seleção alemã em uma partida contra a Romênia, marcando 3 gols da vitória por 8-3. Mas em dezembro daquele mesmo ano, ele seria convocado para o serviço militar obrigatório. O futebol, como nós falamos já no vídeo anterior sobre o Schalke, era utilizado pelo regime nazista não só como um elemento de distração,
mas também na tentativa de manter a moral elevada tanto dos civis quanto dos soldados. Mesmo com os jogadores sendo recrutados para o serviço militar, os campeonatos continuaram a ser disputados e a seleção alemã também continuou a disputar partidas amistosas, em sua maioria contra seleções de nações aliadas ou de territórios ocupados. O técnico da seleção alemã nesse momento, Sepp Herberger, era tão admirador de Fritz Walter que ele usou toda a sua influência para tentar deixá-lo longe do fronte de batalha. E por um período ele foi bem sucedido. Entre 1940 e 1942, a seleção da Alemanha disputou 25 partidas e Fritz Walter esteve presente em 24 delas. Fritz Walter foi também um dos muitos Kriegsgastspieler, algo que pode ser traduzido como jogadores convidados de guerra. Esses eram jogadores que recebiam permissão para atuar por equipes ou selecionados dos locais onde eles estavam destacados durante o serviço militar, mas que ainda permaneciam vinculados ao seu clube de origem. Ottmar Walter, que já tinha iniciado a sua carreira no time principal do Kaiserslautern, também atuou como jogador convidado em outras equipes durante o período da Segunda Guerra. Mas em 1943, Fritz Walter foi transferido para um batalhão na Ilha da Sardenha, na costa italiana. Lá, ele contraiu malária, algo que afetaria permanentemente a sua carreira posterior como jogador de futebol. Pouco depois, ele foi mais uma vez transferido, novamente com auxílio do técnico Sepp Herberger, para um esquadrão da Força Aérea relativamente afastado do fronte de batalha. Lá, junto a outros jogadores da seleção alemã, cedidos a esse esquadrão justamente com o propósito de mantê-los longe da linha de frente, Fritz Walter manteve-se jogando futebol, participando de amistosos com a equipe Rote Jäger, os Caçadores Vermelhos, um time não oficial formado justamente pelos membros desse esquadrão. Mesmo assim, Fritz Walter eventualmente seria enviado ao fronte oriental, onde, junto de seu esquadrão, ele foi capturado após a rendição das Forças Armadas Alemãs em maio de 1945. Inicialmente, o esquadrão se rendeu a tropas estadunidenses, mas depois foram entregues ao Exército Vermelho Soviético e enviados a um campo de prisioneiros na região de Maramureş, na Romênia. Lá, Fritz Walter acabou se envolvendo em uma partida de futebol com os guardas do campo e, após descobrirem que ele era um jogador de futebol, o comandante soviético do campo de prisioneiros o incluiu em uma equipe que disputava algumas partidas amistosas com outros times da região. Posteriormente, Fritz Walter diria que aquela primeira partida contra os guardas do campo de prisioneiros foi a mais importante da sua vida, à frente até de uma muito mais famosa que ele participaria anos depois. Um de seus irmãos, Ludwig Walter, também acabaria sendo enviado para esse mesmo campo de prisioneiros e fazendo parte dessa equipe. Quando os prisioneiros alemães começaram a ser transferidos para o leste em direção à União Soviética, o comando do campo de prisioneiros aceitou a argumentação de que a cidade natal de Fritz Ludwig, Kaiserslautern, ficava numa região reivindicada pela ocupação francesa. Então, eles foram liberados para voltar em direção ao oeste. Em outubro de 1945, os dois retornaram à cidade de Kaiserslautern, com o irmão Ottmar chegando também alguns meses depois. E assim que retornaram, os irmãos Walter voltaram a se dedicar ao futebol e ao seu Kaiserslautern. Ludwig não pôde continuar a sua carreira de jogador de futebol devido a um ferimento de guerra e manteve-se como treinador da categoria juvenil do clube. Já Fritz e Ottmar formaram uma das maiores duplas da história do futebol alemão. Fritz, o armador e até técnico/jogador da equipe, e Ottmar, o artilheiro. O futebol voltou a ser disputado de forma oficial no território alemão já em 1945 e naquela temporada o Kaiserslautern terminou como vice-campeão da Oberliga Sudoeste. Na temporada seguinte, 1946-1947, o Kaiserslautern conquistaria seu primeiro título regional, com Fritz e Ottmar marcando juntos 46 gols em 14 jogos, mais do que qualquer outra equipe da competição. A final contra o Constance terminou com um placar agregado de 16-5. Em 1948 foi realizado o primeiro campeonato alemão de futebol após a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu, aliás, antes mesmo de sequer voltar a existir uma Alemanha. O território alemão ainda estava sob a ocupação das potências vencedoras da guerra, mas o futebol já era disputado em cada uma das zonas de ocupação. Na zona ocidental, a primeira divisão era chamada de Oberliga e era dividida em 6 ligas regionais. Berlim, Norte, Sul, Sudeste, essa dividida em 2 grupos, Norte e Sul, e Oeste.
Em seu grupo pela Oberliga Sudoeste, ou Oberliga Südwest, o Kaiserslautern terminou na primeira colocação com 23 vitórias e 151 gols marcados em 26 jogos. Na final contra o Fortuna Harstad, representante do outro grupo, uma vitória por 9-1 no placar agregado em 2 partidas. Com seu segundo título regional, o Kaiserslautern se classificou para disputar o campeonato alemão contra os representantes das outras zonas de ocupação. Nessa competição, o Kaiserslautern chegou na sua primeira final nacional, mas foi derrotado pelo Nürnberg por 2-1 em Colônia. Mas o domínio regional do Kaiserslautern, liderado pelos irmãos Walter, continuaria com um total de 10 títulos. Em 1951, o Kaiserslautern terminaria a temporada sagrando-se campeão alemão pela primeira vez em sua história, ao bater o Preußen Münster por 2-1 na final no Estádio Olímpico de Berlim, com 2 gols de Ottmar Walter. 2 anos depois, em 1953, repetiria o feito ao vencer o Stuttgart por 4-1 e conquistar o seu segundo título nacional. Pela seleção, Fritz Walter continuaria sendo considerado essencial pelo técnico Sepp Herberger, que continuava no comando da equipe e tinha uma relação de proteção quase parental com o seu grande craque. Fritz Walter não esteve presente no primeiro jogo da seleção da Alemanha Ocidental após o fim de sua suspensão pela FIFA em 1950 por causa de uma lesão, mas ele foi convocado logo para o jogo seguinte, em que recebeu de Herberger a faixa de capitão. Sepp Herberger depositava muita confiança em Fritz Walter e uma certa insistência dele e com outros jogadores do Kaiserslautern acabariam lhe rendendo muitas críticas às vésperas da Copa do Mundo de 1954 na Suíça. Algumas semanas antes do início da competição, o Kaiserslautern havia chegado a mais uma final do campeonato alemão como franco favorito contra o Hannover 96, mas sofreu uma derrota de virada por um impressionante placar de 5-1, o que acabou gerando dúvidas na imprensa sobre a montagem do elenco para o Mundial. Mas Sepp Herberger permaneceu com suas convicções e elas eventualmente acabariam dando resultado. A estreia contra a Turquia terminou como uma vitória por 4-1, mas a famosa derrota por 8-3 para a grande seleção húngara fez com que a Alemanha tivesse que disputar uma nova partida de desempate contra os turcos, e essa foi vencida por 7-2. A partir das quartas de final, o time começou a contar com os 5 jogadores do Kaiserslautern como titulares. Os irmãos Fritz e Ottmar no ataque, e Werner Kohlmeier, Horst Eckel e Werner Liebrich na defesa. Uma vitória por 2-0 contra a Iugoslávia e uma goleada por 6-1 contra a Áustria colocaram a Alemanha na final para mais uma vez enfrentar a poderosa e revolucionária seleção da Hungria, considerada a melhor do torneio e até mesmo a melhor do mundo naquele momento. Desse histórico jogo que ficou conhecido como o Milagre de Berna, muita coisa pode ser contada. A gente pode fazer um vídeo inteiro sobre ele, mas a verdade é que existem filmes, publicações infinitas a respeito dessa partida. Mais do que qualquer outra das 3 finais de Copa do Mundo vencidas pela Alemanha, não há exagero nenhum em dizer que essa final contra a Hungria é a maior partida da história da seleção alemã de futebol. Como eu disse, muito pode ser contado a respeito dessa história, mas para o nosso vídeo de hoje nós vamos dar uma resumida, mas ainda assim tentar fazer justiça à sua importância histórica. Com 8 minutos de jogo, a Hungria já liderava o placar por 2-0 e tudo indicava que ia consolidar a sua campanha impressionante com o título mundial. Mas Max Morlock e Helmut Hahn não demoraram para empatar a partida em 2-2, ainda antes dos 20 minutos do primeiro tempo. E a partida sim continuou empatada sob uma forte chuva. Era o Fritz Walter Wetter, ou o clima de Fritz Walter. Isso porque notoriamente Fritz Walter jogava muito melhor nessas condições climáticas. E não era apenas coincidência. Lembram-se quando eu falei que ele contraiu malária quando estava servindo como soldado nas ilhas italianas? Pois então, isso resultou em uma hipersensibilidade ao calor, fazendo com que ele pudesse sempre jogar muito melhor em condições de baixa temperatura ou debaixo da chuva. Para sorte da seleção da Alemanha, quase todas as suas partidas na Copa do Mundo de 1954 aconteceram sob o clima de Fritz Walter, fazendo com que o seu capitão e principal jogador pudesse sempre atuar nas suas melhores condições física e mental. Conta-se que no dia 4 de julho, dia da final, os jogadores da Alemanha passaram a manhã inteira olhando para os céus em busca de chuva, e quando as primeiras gotas caíram, Max Morlock, jogador do Nürnberg e parceiro de ataque de Fritz Walter, saiu gritando: "Friedrich, está chovendo!".
Dem Fritz sein Wetter, o clima de Fritz. E com seu craque em condições ideais, a Alemanha chegaria à vitória, não pelos pés de Fritz Walter, mas pelo chute de Helmut Hahn, que fez 3-2 aos 40 minutos do segundo tempo. A Alemanha vence por 3-2. Podem me chamar de louco, podem me chamar de maluco. Foi assim que o radialista Herbert Zimmermann narrou o histórico gol que deu o primeiro título mundial à Alemanha. E como capitão, Fritz Walter recebeu a taça Jules Rimet, colocando seu nome de forma definitiva como um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Ao longo de sua carreira, Fritz Walter recebeu diversas propostas de outros clubes europeus, como o Internazionale, Atlético de Madrid e Nancy, mas escolheu sempre permanecer no time da sua cidade natal. Como seus jogos como jogador convidado de guerra não contam como partidas oficiais, considera-se que ele tenha jogado sua carreira inteira apenas pelo Kaiserslautern até se aposentar em 1959. Com 379 partidas disputadas, ele é o quarto jogador que mais atuou pelo Kaiserslautern e com 310 gols é o segundo maior artilheiro da história do clube. Quem é o maior artilheiro? Seu irmão Ottmar, com 377 gols. Mesmo com os pedidos do seu antigo treinador e mentor Sepp Herberger para que ele fosse seu sucessor, Fritz Walter optou por não seguir carreira como técnico. Ele manteve contato com o futebol, participando de transmissões esportivas e escrevendo livros contando sobre a sua experiência como jogador. Fritz Walter também desempenhou um papel central na campanha e eventual escolha da cidade de Kaiserslautern como uma das sedes da Copa do Mundo de 2006. No entanto, infelizmente, ele não viveria para ver o Mundial em sua casa. Fritz Walter faleceu aos 81 anos, no dia 17 de junho de 2002. 4 dias depois, a seleção alemã prestou homenagem ao seu primeiro grande ídolo nacional na partida pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2002 contra os Estados Unidos, com os jogadores usando uma faixa preta em sinal de luto. Antes de Franz Beckenbauer, Fritz Walter foi o grande herói do futebol alemão, e não há exagero nenhum em colocar esses dois no mesmo patamar de grandeza e importância para a história do futebol alemão e do futebol mundial. Em um país que ainda se recuperava de 2 ou 3 gerações que haviam vivenciado guerras, Fritz Walter foi o nome que levantou o moral nacional. É alguém que tem o seu lugar cativo como um dos maiores nomes da história do esporte alemão. O jornalista esportivo Rudi Michel, nascido em Kaiserslautern, contemporâneo e amigo de Fritz Walter, escreveu sobre ele: nenhum outro jogador de futebol alemão, nenhum Kaiser, nenhum bombardeiro, nenhum nosso Uwe desfrutou de tanto reconhecimento quanto este rapaz do Palatinado. Ah, e o nome do estádio do Kaiserslautern, onde aconteceu aquela homenagem que abre o nosso vídeo? Não podia ser outro: Fritz Walter. Bom, e assim chegamos ao final da nossa história de hoje. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, eu te convido a deixar uma curtida, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E se você gosta do nosso conteúdo aqui, eu te peço para compartilhar com as pessoas com quem você acha que pode se interessar por essa e outras histórias do futebol alemão. É isso aí, então, até uma próxima.